Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo, bem-vindo ao canal. Espero que vocês estejam gostando das histórias que eu venho contar e se me traz aprendizado, eu partilho com vocês, porque é no partilhamento que a gente cresce. E para entrar no tema dessa linda história, um conto, vi uma frase que me marcou, eu achei fantástica, que é de um pensador chamado Arquimedes, que ele dizia assim, uma frase famosa dele: dê-me uma alavanca e um ponto de apoio e eu mudarei o mundo. E, gente, para muitas coisas na nossa vida, a gente precisa sim de um ponto de apoio. Isso pode ser N coisas na nossa vida. Mudar qualquer coisa, temos que partir de um ponto de apoio. Para mim, esse ponto de apoio principal é o querer nosso. Essa é a primeira coisa. E depois todo o resto vem. Mas vamos à história que eu não sei se vocês já ouviram, é muito interessante. Diz que havia um homem que se gabava imensamente porque ele havia aprisionado um pássaro com a mão aberta. Já ouviram essa história em algum lugar? Eu nunca tinha ouvido falar dessa história, mas ouvi numa palestra maravilhosa que assisti e trouxe ela para vocês. Que ele, não é, todo garboso, com aquele pássaro na palma da mão dele, que não saía dali. O pássaro estava ali completamente aprisionado, gente, mesmo que ele estivesse com a palma da mão aberta. O pássaro até voava um bocadinho e voltava para a palma da mão daquele homem. E ele todo orgulhoso daquele feito, não é? Como é que pode um pássaro estar preso na palma de uma mão aberta de um ser humano? É meio esquisito. E até que uma pessoa teve curiosidade e foi perguntar a ele como que ele havia conseguido aprisionar aquele pássaro com a mão aberta. Aí ele foi explicar que no princípio ele sim deixava o pássaro na mão fechada. E claro, o pássaro tentava voar, mas não tinha como, porque ele estava preso à mão daquele homem. Aos pouquinhos ele foi abrindo a palma da mão e quando o pássaro tentava levantar voo, ele baixava a mão. Aí o pássaro, claro, tinha medo e não levantava voo. Ficava ali quietinho. Ele novamente fechava a mão. E assim ficou por algum tempo fazendo esse procedimento. Ele abria um pouco a palma da mão. Quando o pássaro tentava levantar voo, ele baixava a mão e o pássaro tinha medo, até que o pássaro acostumou. E ali ficou, tadinho, porque cada vez que ele percebia que ele estava se preparando, se agachando para tomar o impulso para levantar voo, ele ia e baixava a palma da mão e o pássaro tremia na base e, é claro, ele não conseguia voar. Até que ali ele ficou. E o homem exibia esse pássaro por onde ia, realmente com a palma da mão aberta e o pássaro ali. O pássaro não saía da palma da mão dele, porque desistiu. Todas as vezes que ele tentou, ele tirou a sua base de apoio, porque a gente tem que ter base para poder voar. Sempre a gente precisa de uma base para voar. E aquele passarinho, tadinho, foi perdendo, foi batendo medo e ali ele foi ficando. E essa história, gente, ela é pequena, mas ela é imensa, gigantesca de ensinamentos. Por quê? Tanta coisa pode tirar a nossa base quando a gente tenta dar um passo além, quando a gente tenta mudar alguma situação que não está bem na nossa vida e quando a gente começa a tomar aquele fôlego para poder voar como aquele pássaro tentava, sempre tem alguém ou alguma coisa e nos desestrutura. É tipo a puxada de tapete, não é? Que às vezes a gente leva da vida, de situações, de pessoas, de contextos, e a gente fica ali, amarradinha, não é? Sem força, porque quando a gente tenta tomar força e toma fôlego, aí vem aquela sacudida que tira a nossa base de apoio. E ele contou isso muito feliz, claro, porque ele aprisionou aquele pássaro sem muito esforço. Ele aprisionou aquele pássaro só pelo medo. E eu tenho certeza que tem muita gente numa situação assim, por medo, não levanta voo, por medo, não dá um passo à frente e pela falta daquela base. Mas eu digo a vocês, gente, a primeira base que a gente precisa está dentro de nós, no nosso querer, na nossa vontade e na nossa fé.
maior. Sempre falo que a nossa força maior, ela está dentro de nós, mas ela só aflora, ela só cresce, ela só se agiganta se a gente se conectar. Porque se não for assim, a gente não tem essa base e nunca teremos. Porque toda base, ela está primeiro dentro de nós, para depois ela vir para fora e acontecer o que a gente quer e levantar o voo que a gente precisa e mudar o contexto que é necessário, seja o contexto que for. Todo contexto pode ser mudado. O único contexto que não muda, natural a todo ser humano, é que aqui é passagem. A gente está aqui para aprender, a gente está aqui para evoluir, para crescer em vários aspectos, inclusive como ser humano, inclusive como boa gente, como boa pessoa. Eu acho que essa é uma das primeiras batalhas que todos nós, humanos, temos que travar, mas a gente não para e olha para nós para verificarmos o que não está bom e o que a gente precisa se melhorar. E isso eu tenho certeza, todos nós precisamos nos melhorar. Eu, você e todos à nossa volta. Ok, gente? Essa historinha bem básica que eu vim contar, porque achei mesmo muito interessante e espero sinceramente que vocês gostem. Ah, a propósito, cuidado com essas bases que você precisa e que balança, que tira teu equilíbrio. Tente pular essa base, tente achar outras bases. Não haja como aquele pássaro que por medo ficou ali. Ele só estava na palma de uma mão de um homem, só isso. E aquilo tirou todas as forças dele, porque pela inteligência do homem ou pela maldade do homem, foi simplesmente incutindo na mente daquele pássaro que ele não podia voar. E isso ficou nele, e ali ele deixou, ele perdeu o maior poder que ele tinha da natureza dada a ele de voar. Ok, gente? Era isso que eu queria vir contar. Um grande beijo e que Deus abençoe todos nós.